E aí, pequeno Bits, como estão vocês? Vocês estão ok? E espero que sim. Mesmo em meio a esse surto do corona aí, não vamos ficar desanimados com o nosso curso, beleza? É muito importante que vocês acompanhem as aulas ao vivo, acompanhem também as aulas complementares lá pelo YouTube, para que você possa ficar atualizado aí do que nós estamos falando. Ok, então, pequeno Bits, vamos dar início então a mais uma aula ao vivo aí do curso de games. Lembrando que estamos chegando aí ao final do segundo módulo e indo para o terceiro módulo, beleza? Então é necessário que vocês demonstrem muita habilidade no Scratch e que as dúvidas que ainda permanecem possam ser tiradas. Hoje eu vou dar um pequeno exemplo da criação de alguns comandos básicos para um jogo, porque lá na Classroom do curso de games eu vou deixar a atividade prática que vocês vão estar me entregando, beleza? Essa semana aqui não vai ter atividades para responder, mas sim atividade prática. Vocês vão criar um game e vão estar me enviando, certo? Espero que todos vocês já tenham o Scratch instalado. Caso vocês não tenham, assistam às aulas anteriores, onde eu explico como baixar, como instalar e como utilizar ele mesmo no celular, esse modelo do Scratch aqui. Bora lá então. Abriu aqui a página do Scratch, vamos excluir o ator que vem como padrão aqui, pois nós não iremos utilizá-lo. Nós vamos criar um jogo naquele estilo meio do Snake, aquele jogo da cobrinha que ela vai comendo e vai aumentando de tamanho, tá? Só que um pouquinho diferente. O nosso não vai ser uma cobrinha e ela não vai apenas crescer no comprimento, ela vai crescer no tamanho dela, ela vai ficar maior. Vamos lá então. Aqui no nosso ator, clicamos no pincel. Ele já vai abrir lá a área de trabalho para a gente poder estar criando o nosso personagem. Vamos criar nosso personagem quadradinho aqui. Não precisa ser um quadrado tão perfeito. E vamos centralizá-lo, certo? Vamos colocar uma cor no nosso quadradinho verde aqui. Beleza? Então esse daqui vai ser o nosso jogador, beleza? Vamos só reduzir um pouco o tamanho dele para metade, 50, beleza? Tá bom assim esse tamanho. E colocar o nome dele de player. Para sabermos então que esse aqui vai ser o que vai representar o nosso jogador no nosso game. Muito bom. Criamos então o nosso player. Vamos criar um segundo elemento aqui, que seria a maçãzinha da Snake, a qual cada vez que ela tocar ou colidir com o objeto, vai aumentar o seu tamanho. Vamos fazer ela redondinha aqui e vamos alterar a sua cor. Vou deixar essa corzinha aqui, tá bom, beleza? Então lá nós já temos o nosso elemento ali. Se vocês quiserem pode colocar o nome de maçã ou o que vocês preferirem aí no projeto de vocês, certo? Eu vou deixar como maçãzinha aqui. Então essa é a nossa maçã e esse o nosso jogador. Vou centralizar o jogador aqui, tá? E é o seguinte, vamos começar aqui por esses dois elementos apenas. Vamos lá em código e vamos dizer o seguinte: aqui em eventos, quando clicar na bandeirinha verde, beleza? Clicou lá, o que vai acontecer? Eu quero que primeiramente o meu personagem ele vá para uma determinada localização, para o meio. O meio da tela é exatamente a coordenada 0, 0. Então, eixo X 0 e eixo Y 0. Beleza? Se eu clicar ali, ó, ele vai se mover bem para o centro. É onde ele vai começar no meu game. Então, ele sempre vai começar no centro da tela para poder interagir com o restante do cenário. Muito bom. Então, já defini isso daí. A minha maçã, vou definir o seguinte: quando for clicado aqui, ela vai entrar num processo de repetição. Aqui em sempre, tá? Só uma coisinha antes que eu já vou colocar aqui na aparência, que é o mostre, porque assim que nós tocarmos nela, ela vai desaparecer. Então quando eu clicar, ela tem que aparecer em algum lugar, certo? Mas antes do mostre, eu vou fazer o seguinte: vou colocar no processo de repetição, vou colocar aqui, vá para uma posição aleatória, beleza? Vá para a posição aleatória e depois mostre.
Então vou clicar aqui e vou clicar na bandeirinha verde. Perceba que ela ficou bem doidona ali, ó. Beleza? Ok, então bora lá. Vou fazer diferente o seguinte, aqui em aparência vou pegar esconda para esconder sempre controle C, vai para posição aleatória e mostre sensor tocando em player. Vamos testar agora. Espera aí, deixa eu só colocar a primeira aparição dela, senão a gente não vai ter como encostar nela, né? Esconda, vá para uma posição aleatória e depois vou pegar esse mostre daqui e colocar ali. Mostre, certo? Beleza? E aí ela vai para uma posição aleatória. Ó, tá ali na posição aleatória. Maravilha, deixa eu ver se eu vou. Beleza, apareceu em outro local. Muito bem, então criamos aqui a configuração da nossa maçãzinha aí, beleza? A maçã aí, quando for tocada pelo player, vai ir para um outro local aleatório. Só que o nosso player ainda ele só tem a única configuração dele, é a coordenada que ele vai aparecer aqui no meio. Nós temos que colocar movimento nele. Isso nós já aprendemos nas aulas anteriores, então eu nem vou detalhar muito aqui. Vamos só lá para o seguinte. Então ele vai lá para aquela posição e entra nesse processo repetitivo de comandos, que é o que? Se, né? Aí aquelas teclas lá, a tecla para cima for pressionada, ele vai para cima. Move. Cadê? X e Y. Adicione 10 a X, adicione 10 a Y. Vamos ver. Não, direita para cima. Beleza. Então aqui é para cima. Vou duplicar esse comando para ficar mais fácil. Vou colocar um -10. E vou colocar aqui para baixo, ó. Para baixo. Beleza? Então já temos o comando para cima e para baixo. Posso duplicar esse camarada aqui e colocar direita aqui e esquerda aqui, beleza? Eu vou trocar o eixo Y pelo eixo X. Direita, então coloco aqui e aqui -10. Maravilha, então jogo tudo isso dentro da repetição aqui e vou testar. Clicar aqui então, ó, já estou movimentando o meu personagem. Quando ele pega a bolinha, ela vai para um outro local. Beleza? Então esses dois elementos aqui eu já coloquei. Para ele não ficar tão travado, eu vou experimentar colocar uma espera aqui de 0.1, que é só para ele não ficar tão lagado assim. Ficou muito lento com essa espera aí. Vamos tirar a espera. Vamos deixar só assim mesmo. Então aqui eu já configurei o nosso personagem para ele se movimentar e cada vez que ele tocar na maçã, ela vai mudar de local, beleza? Mas eu não quero apenas isso, eu quero que tenha uma pontuação, que ele consiga pontuar ou que ele aumente o tamanho, no nosso caso que a gente vai fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma outra situação que, após clicar na bandeirinha verde, comece um processo de repetição. Sempre o que? Se uma condição sensor, porque é quando ele tocar o nosso amiguinho lá, ó. Então sempre que o meu player tocar na maçã, eu quero que altere a aparência dele, que é aumentar. Mude de tamanho. Então vou colocar aqui, ó. Beleza? E vou realizar o teste. Vamos lá. Ó, aumentei o tamanho. Vamos pegar ela lá em cima. Já aumentei o tamanho.
Agora aqui, ó, tô crescendo. Tá vendo? Facinho, né? Molezinho. Então, a base da mecânica do nosso game já está feita. A maçã vai ficar aparecendo de forma aleatória dentro do nosso campo de visão. Já podemos mover o nosso personagem. Toda vez que ele coletar uma maçã, ele vai aumentar de tamanho. O que eu posso fazer aqui é, sempre quando começar a bandeirinha, ele voltar para o tamanho normal. Então, deixa eu ver que tamanho 100%. A gente tinha colocado 50%, né, se eu não me engano. 50%, esse mesmo. Então, já vou definir isso aqui no topo. Então, toda vez que ele clicar na bandeirinha, ele retorna ao tamanho normal dele para começar um novo game. E aí ele começa a crescer de novo, beleza? A base do game criada. O que nós vamos fazer agora é criar dificuldade para o nosso jogo. Sem obstáculo, o game se torna sem sentido e totalmente sem graça. Afinal, você não vai querer ficar aqui apenas pegando a maçã e aumentando de tamanho. Tem que ter os desafios. O nosso desafio vão ser os cenários do nosso game. Então nós vamos aqui para palco, beleza? E vamos criar um novo cenário. Clicando aqui no pincelzinho. Ó, já mostrou aqui, ó, cenário 2, certo? Cenário 2 então. Como vai ser? Nós vamos fazer com que o personagem não possa tocar nas bordas desse cenário. De que forma? Vou clicar aqui no meu quadradinho, porque afinal ele é de uma forma quadrada. E vou começar a criar aqui. Tá, já vou modificar a cor aqui do cenário, para o cenário inteiro ter uma cor diferente. Vamos deixar um azul mais escuro. Beleza. Acho que assim está bueno. Posso fazer dessa forma, criando as barreiras, ó, tá vendo lá a parede se formando lá na parte de cima? O bacana do Scratch é isso, enquanto você está criando aqui, ele vai mostrando do lado direito como está ficando a sua criação aí. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, mover aqui um pouquinho para baixo. Posso colocar o personagem ali dentro, para ver se ele vai caber dentro daquele espaço. Vamos voltar lá em palco. Vou descer mais um pouco até o personagem poder se mover ali, ó. Um pouquinho mais espaço. Afinal, estamos na primeira fase, então não vamos dificultar tanto assim. Então, beleza. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Já tem uma base mais ou menos do espaço que eu necessito. Ctrl C, Ctrl V. Novamente. E aqui eu vou colocar essa outra barra aqui. Aqui embaixo também. Descer mais um pouquinho. Beleza, aqui nós já colocamos algum obstáculo. É claro que nós temos que deixar um espaço para que ele possa estar passando. Eu vou abrir um pequeno espaço aqui e vou tentar ver se ele cabe ali. Cabe, beleza, passa de boa. Volta, clicar aqui e vou puxar aqui para o lado, beleza? Aqui eu posso criar uma situação que ele tem que passar no meio, então eu posso duplicar essa barrinha aqui e colocar ela para esse lado aqui, ó. Só diminuir mais um pouco para ele ter um melhor espaçamento. Então aqui nós já criamos pequenos obstáculos para ele. Com o próprio cenário, ele vai ter que se desviar e não tocar nessas bases aqui, beleza? Vamos testar então. Bom, aqui já tem um probleminha que ele já vai iniciar dentro da barra aqui, ó. Então o personagem ele não pode tocar nessas barras aqui, ó. Ele tem que coletar as bolinhas, crescer e não tocar nas bases, beleza? Então, a primeira correção que nós vamos fazer é que essa barra não pode ficar aqui, afinal ele vai iniciar aqui no meio. Então o que eu vou fazer é colocar essa barra mais para cima. Um pouquinho mais. Beleza. Então aqui eu já corrijo esse probleminha desta barra. Agora quando ele nascer, ó, ele não vai tocar nas barras, certo? Vamos ver se essa barra aqui vai atrapalhar muito. Então eu vou deletá-la para não dificultar tanto assim o jogo.
subir mais um pouquinho aqui pra cima. Beleza. Outra coisa que está acontecendo, ó, é que a bolinha ela está nascendo em cima das barras, ó. Dá para coletar? Dá. Só que ela aparece bem encostada nas barras, ó. Na grande maioria das vezes, ó. Aqui já teria morrido já. Beleza? Então o que nós vamos fazer então? Criar depois aqui o nosso palco, o nosso cenário, beleza? Nós temos que começar a ter algumas regras. Uma delas é prevalecer essa cor, afinal está no cenário aqui. Eu vir aqui no nosso player e colocar um código de Game Over nele. Como que seria esse código de Game Over? Aqui em evento, ao clicar na bandeirinha verde, ele vai entrar num processo de repetição, tá? E a condição é a seguinte: se o nosso amigo jogador tocar na cor, ó, só clica aqui em cima, clico nessa ferramenta aqui e seleciono. Se tocar nessa cor, vai dar Game Over. Game Over eu já mostrei como se faz. Você pode vir aqui no palco e criar uma nova tela aqui, ó, para Game Over, beleza? Vamos dizer que essa tela aqui vai ser a tela do Game Over. Vamos nomeá-la Game Over e basta escrever Game Over em algum local do cenário, certo? Vou até dar uma aumentadinha nele aqui e vou centralizá-lo aqui, ó, Game Over, beleza? Então, voltando lá, o nosso amigo aqui, lá no começo, agora que eu já criei um cenário Game Over, eu tenho que definir que ele não pode começar já no cenário Game Over. Vamos vir aqui em aparência, mude para o cenário 1. Então, quando ele começar, o Game Over não vai estar aparecendo, beleza? Somente quando ele tocar nessa cor, aí sim, que o cenário Game Over, que é o cenário aqui, ó, Game Over, aparece. E qual que é o comando aqui para a gente poder congelar tudo? Pare todos, ó. Vou colocar esse cara aqui, ele vai congelar tudo no meu game. Uma coisa interessante também a fazer é fazer com que o personagem esconda, beleza? Então quando der Game Over, ele vai esconder. O nosso cenário onde estão os obstáculos está aqui. Opa, ó, cenário 2, podemos chamá-la de fase 1, por exemplo, ou fase 2, como vocês queiram. Eu vou colocar aqui fase 1, certo? Para onde ele vai dar início. Então você pode deixar o jogador tendo um tempinho para ele poder estar treinando. Então, ó, eu vou vir aqui, colocar uma bandeirinha verde, pedir para ele esperar um determinado tempo e depois ele vai mudar para o cenário da fase 1, ou seja, ele vai entrar no jogo. Então, vou esperar aqui, por exemplo, uns, sei lá, 10 segundos, depois o game começa. Aqui o carinha já ia morrer de primeira já. Então, se achar que isso não ficou muito interessante, já posso colocar aqui então fase 1 para dar início. E assim eu vou tirar esse camarada daqui. E a gente já começa pelo próprio jogo. Opa, que o personagem não está aparecendo. Mostre. Agora sim. Beleza, o personagem apareceu. Temos a nossa maçã para ficar coletando e crescendo. E agora já não podemos mais tocar, ó, nas bordas, senão Game Over na certa. E aqui, professor, o que eu vou fazer? Ó? Ele apareceu num local que eu não tenho como coletar essa esfera, senão vai dar Game Over. Você tem dois caminhos. Um é você determinar os locais que a esfera pode aparecer. Lembra que a gente já tinha falado sobre isso na anterior? Aqui, ó, em posição aleatória, você pode mexer aqui e definir as posições onde você quer que ela apareça. Ou
você pode fazer o seguinte: pedir para que ela troque de posição depois de um determinado tempo. Então ela esconde, ela entra num processo repetitivo de acho que posso utilizar esse mesmo sempre aqui. Se, então sempre ela pode ir para uma posição aleatória e mostrar, e eu posso colocar aqui um tempo para isso acontecer. Vamos ver. Ó, aqui ela já está mudando, só que claro, esse tempo aqui está muito rápido. E o interessante seria você deixar isso separado desse camarada aqui, criar um outro evento somente para ele, de sempre. Coloca ele dentro e deixa ele aqui reservado, beleza? E aí eu posso aumentar esse tempo aqui, ó. Então, se ela aparecer em um local que eu não consiga pegar, então ó, peguei aqui, eita, já deu game over. Ó, lá eu não consigo coletar, eu só aguardo que depois de algum tempo ela vai mudar de posição. Aqui eu não consigo alcançar, olha lá, mudou, beleza. Agora já é possível ir lá e coletá-la. Quando eu coleto ela, também já muda automaticamente. Ali, por exemplo, se eu não quiser arriscar, ó, ela já vai mudar, beleza? E agora eu consigo coletar. O problema é que também se eu demorar, ela some também. E aqui, game over, porque eu toquei nas bases laterais do meu campo, certo? O que eu tenho que observar dentro desse projeto? Primeiramente, a questão da cor. Aqui, ó, para game over, somente acontecerá se eu tocar na cor do cenário. Então, todos os cenários que eu criar, se eu quiser que haja o efeito do game over, eles têm que estar nessa cor aqui. Tenho que criar nessa cor. Ah, professor, mas se eu quiser mudar de cor? Bom, você pode, você tem que declarar as outras cores que você for fazendo aqui no player. Criar outras situações aqui, né? Você pode duplicar esse daqui, por exemplo, e criar um outro cenário com outro tipo de cor. Assim os cenários poderão mudar as cores deles, os formatos, os locais, enfim. Você pode adicionar outros tipos de elementos também, por exemplo, duplicar essa maçã e criar uma maçã de cor diferente que ela diminui o tamanho do jogador, beleza? Ou que ela dá mais quantidade de pontos. Então o interessante aqui dentro desse game é você criar uma variável para marcar a pontuação do nosso jogador, para ele saber o quanto ele está progredindo no jogo. Como nós vamos fazer isso? Aqui em variáveis, criar uma variável e dar ela um nome, pontos, e ok. Aqui eu posso clicar, ó, e escolher aonde eu quero que a pontuação fique. Eu vou deixar ali em cima mesmo, beleza? Pontos. Então, cada vez que ele tocar na maçã, a minha variável ponto tem que ser alterada. Tem que adicionar a variável pontos. E vamos lá testar. Vamos tentar tocar. Vamos ver se vai dar tempo de pegar ela sem. Beleza, ó, um ponto. Game over. Acabei esbarrando ali de bobeira. Ali não tenho como pegar, então vou ficar só esperando aqui que ela mude a posição dela para que eu possa coletar. Maravilha, mudou. Então vamos ver se eu... Nossa, quase morri. Maravilha, ó, 3 pontos. Então a variável de pontuação está funcionando. Cada vez que eu coleto uma maçã, eu vou adicionar a minha variável de pontuação e o meu tamanho vai aumentar, dificultando o grau de progressão do jogo. Afinal, esse é o desafio do game, você conseguir fazer o maior número de pontuação sem esbarrar nas laterais do cenário. O que eu posso fazer para o jogo não se tornar chato? Você pode colocar algum tipo de cenário diferenciado desse daqui. Fazer outros tipos de cenário com outros tipos de desafio. Criar itens que ele pode coletar, por exemplo, uma maçã que deixa ele imune, que ele pode encostar nas paredes sem ele sofrer nenhum dano. Como eu já falei anteriormente, um item que diminua ele de tamanho. Um item que faça o cenário sumir durante algum tempo e você tem a liberdade de coletar quantas maçãs você quiser. Um item que duplique a quantidade de pontos que você queira. Tudo isso é possível fazer? Sim, é possível fazer. É fácil? Talvez não. Vai muito da sua criatividade. Tanto que, tipo,
Tem como você criar esse mesmo projeto de outras formas, com outro tipo de configuração, tendo os mesmos resultados. O grande segredo está na tentativa e erro. Tentativa e erro. Você tem que fazer, testar, fazer, testar, fazer de novo e testar. Beleza? Eu vou dar um tempinho agora para vocês, uma pausa aí, para vocês começarem a criar pelo menos essa parte aqui do comando do personagem, tá? Para ele se movimentar e quando ele coletar a maçã, ele aumentar. Só essa parte por enquanto. E depois eu vou para a segunda parte da nossa aula e eu vou esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Belezinha, então galera, vamos retomar aqui a segunda parte da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham conseguido realizar os trabalhos de vocês. Lembrando que assim que vocês o finalizarem, envie lá no WhatsApp para mim, tá? Uma print screen do que vocês já conseguiram fazer, porque esse vai ser o projeto da semana, beleza? A atividade da semana vai ser essa atividade prática aí. Aí eu vou deixar lá no grupo, lá no Classroom, e vou reforçar também no WhatsApp o que eu quero que contenha no game de vocês. Aqui eu só estou mostrando a base para vocês não ficarem tão perdidos e saberem de onde vocês começarem. Esse player aqui, ó, não precisa ser um quadrado, tá? E a maçãzinha não precisa ficar só sendo essa bolinha. Vocês podem simplesmente clicar aqui no player, vir em fantasia, e aí vocês desenham o que vocês quiserem aqui. O personagem que vocês quiserem aqui, vocês podem estar colocando eles. Podem criar, por exemplo, uma animação desse personagem. Como que eu faço isso? Aqui eu vou tentar criar uma animação, só um exemplo bem simples para vocês verem. Vou duplicar essa fantasia aqui e vou, vamos ver o que eu posso fazer aqui para ele poder ficar meio que animado, ter uma animação. Vou clicar aqui sobre ele com a setinha e vou fazer ele dar uma leve inclinada assim, ó. Beleza? Ele vai fazer essa inclinação aqui. E aqui, ó, na movimentação dele, por exemplo, para a direita, aqui, eu vou pedir para ele mudar para essa fantasia, que é a fantasia número 2, ó, fantasia 2. Para vocês não ficarem tão perdidos, vocês podem fazer, por exemplo, escrever o nome da direção de direita, criar uma outra animação. Ó, vou duplicar aqui para a esquerda, aí eu clicaria nele aqui. Colocarei a inclinação dele para o outro lado, ó. No lugar de dir, eu vou colocar esc, de esquerda, beleza? Para vocês terem uma ideia. E lá na parte da programação, onde está a movimentação dele, que é os direcionais aqui, eu vou acrescentar para ele mudar para aquela fantasia. Aqui, cadê a esquerda? Que já está aqui já, mude para fantasia esquerda. Então vem aqui. Muda para fantasia esquerda. Mude para a direita. Você tem que trocar aqui, ó. Direita. E direita. Só tem sempre confirmar que realmente direita aqui, esquerda ali, esquerda aqui, para eu não estar colocando a fantasia incorreta. E assim que vocês acrescentam uma fantasia aqui no campo, ele já puxa essa fantasia para cá, tá? Ela já vai ficar disponível aqui para vocês estarem utilizando. E eu posso realizar o teste. Ó, para a direita, para a esquerda, tá vendo? Ele vai trocando. Para a esquerda ele faz movimento, para a direita isso daqui. No caso, se fosse um personagem, ele estaria olhando para a esquerda e aqui ele estaria olhando para a direita. Também é possível vocês fazer com que ele caminhe, com que ele ande, com que ele tenha uma animação de andar, certo? Aí é só vocês irem colocando aqui os movimentos dele ao caminhar, beleza? E quando ele
quiser uma movimentação, você pode colocar, por exemplo, próxima fantasia. Como assim, professor? Tipo aqui, ó, digamos que eu queira que ele tenha essa animação, né, indo pra cima. Eu vou colocar próxima fantasia cada vez que ele se mover. Então, vamos fazer o teste aqui, ó, tá vendo? Então, em vez de eu colocar aqui direita e esquerda, vou apagar, eu vou colocar como próxima fantasia em todos eles, ó, próxima fantasia, e aqui logo abaixo também próxima fantasia, beleza? Deixa eu só tirar esse cara ali de trás para não ficar muito confuso. E no final disso tudo aqui, ó, aqui nessa região eu posso colocar para ele mudar para a primeira fantasia, que é fantasia 1, e vamos testar. Ele está bloqueando a fantasia porque essa daqui tá. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Apaga e apaga. Vamos testar novamente. Ó, agora ele deu movimento. Tá vendo? Parece que ele está andando, ó. Cada vez que eu mexo com ele, independente da direção que eu vá, ele vai criar essa animação como se ele estivesse caminhando, ó. Então é possível você acrescentar vários tipos de recursos dentro do Scratch aqui. Fazer a animação do personagem, fazer a animação da maçãzinha, por exemplo, ela também pode ficar animada. Ela pode fazer um som, pode executar um som ao você tocar sobre ela. E como que você faz isso? Bem simples. Você pode programar tanto na maçã quanto aqui no player que estão programados. Aqui, por exemplo, ó, quando se tocar no player, vai para uma posição aleatória, e aqui eu já posso colocar o som, ó, som, toque o som. Que som? Aqui está o som saltar. Como é que eu faço para escolher outro som? Venho aqui, ó, na aba sons e venho na minha biblioteca aqui, ó, nessa lupinha aqui. E aqui eu tenho uma porrada de som na minha biblioteca que eu posso estar escolhendo para quando ele pegar a maçã. Posso escolher, por exemplo, esse daqui, ó, ele vai aparecer lá, e ainda posso editar esse som, deixá-lo mais rápido, mais devagar, mais alto, mais baixo. Aparecer quer dizer que ele vai começar de uma forma bem silenciosa e aumentar, ou vai começar na forma alta e diminuir também. Posso reverter ele, ficar de trás para frente, ou robotizar esse efeito aqui, beleza? Assim que eu trago esse som da minha biblioteca para aqui, ele fica disponível dentro daquele elemento, aqui na minha maçãzinha, ó. Então quando eu vier aqui, ó, o som aqui, ó, só clico e coloco lá. Então quando ele tocar no player, ele vai executar esse som e vai mudar. Então vai executar um barulhinho toda vez que eu tocar na minha maçã, beleza? É assim que funciona, assim que acontece. Vamos dar uma pequena analisada aqui então no nosso projeto, como ficou até agora. Deixa eu só organizar isso aqui certinho, bem alinhado um com o outro. Sempre lembrando que o bom programador, ele sempre vai deixar o seu trabalho bem organizado, entendeu? Não vai ficar aquele negócio totalmente bagunçado e sem sentido. Então aqui eu vou dar uma analisada. Aqui é o reset, que vocês nunca podem deixar de fazer, jamais devem se esquecer de realizar o reset do game. O reset é o que? Quando eu clico nessa bandeirinha, ele vai resetar os elementos, ó. O que não está resetando aqui? Pontuação. A pontuação continua como 3 mesmo após eu clicar na bandeirinha, que significa um novo jogo. Um novo jogo não pode trazer a pontuação anterior. Então eu sei que aqui em variáveis eu tenho que vir aqui e mudar para 0 os pontos. Então toda vez que eu clicar aqui, ele vai zerar a pontuação, vai jogar meu personagem aqui no meio, centralizado aqui, ó, e vai jogar essa bolinha para algum local aleatório na minha tela. Isso é a parte do reset do game aí, você resetar o seu jogo. Toda vez que alguém vir aqui e clicar de novo, ele vai resetar novamente. E se você locomover ou coletar a pontuação, ó, e clicar na bandeirinha, tudo vai ser zerado para o jogo recomeçar, certo? Então não se esqueçam de realizar sempre os resets e ver o que vocês estão esquecendo de resetar toda vez que é clicado nessa bandeirinha verde aqui. Uma outra coisa que eu recomendo é comentários. Como que eu coloco um comentário num comando?
sabendo o que eu acabei de fazer, ou até quando você começar a criar aquela sequência de comandos aqui, esse daqui, por exemplo, é o que reseta e o que controla. Então eu venho aqui com o botão direito, ó, comentar, e vou colocar reset mais controle ou direcionais, certo? Então aqui ele reseta o meu game e ele controla o meu jogador. Posso diminuir isso daqui, beleza? E deixar um pouquinho mais próximo aqui. Então, se outro programador for verificar o meu código fonte, ele já vai se identificar aqui. Ele sabe que essa sequência de comandos, esse algoritmo aqui, ó, ele é responsável por resetar o meu jogo e pelos direcionais, que é controlar o player. O segundo camarada aqui faz o que? Vamos ver. Sempre que tocado na cor, game over. Então ele é o game over. Game over, esse camarada aqui. Não precisa detalhar muitas coisas não, é só uma base para você saber, para você mesmo não ficar perdido no seu próprio projeto. E o último aqui, tocando a maçã, mude tal, beleza. Então aqui vai ser a pontuação. Você pode colocar pontuação. Opa, aqui você ficou minúsculo. Mais aumentar tamanho. Então aqui ele te dá a sua pontuação e altera o tamanho do jogador. Então aqui você pode perceber que vai ficando bem mais organizado quando você começa a incrementar comentários no seu jogo, beleza? Aqui eu coloquei os comentários por tópico. Então o começo de cada programação, cada sequência de comandos aqui recebe um comentário para que você mesmo não se perca. E você pode fazer isso nos demais elementos. Você pode acrescentar, colocar esse daqui logo abaixo e acrescentar comentário a eles também, para que tudo fique mais organizado e você sabe o que cada coisa faz. E você pode ver, quanto mais coisa vocês vão colocando no seu projeto, maior vai ficando a sequência de comandos. Olha o tamanho dessa sequência de comandos aqui, ó. Olha quantas coisas. Agora imagine isso aqui tudo bagunçado, um assim em cima do outro, esse daqui em cima desse daqui, e tudo misturado um na frente do outro. Olha que confuso que fica. Sem esses comentários, não dá pra saber o que faz o que. Então é muito melhor você sempre trabalhar com organização, deixar tudo bem organizadinho no seu projeto, para que você mesmo, se futuramente você for voltar a mexer nesse projeto aqui, você não se perca, você consiga entender o que cada coisa faz aqui dentro, certo? Belezinha, então? Seguinte, galera, como um bônus aqui, eu vou estar vindo aqui no... Deixa eu sair desse projetinho aqui. Eu vou vir aqui na página inicial do Scratch, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouco do que pode ser feito dentro do Scratch. Esse jogo aqui acredito que vocês conheçam já. Quem nunca ouviu falar do Super Mario aí? É isso aí, tem como fazer o Super Mario no Scratch? Tem como fazer sim. Com dedicação, força de vontade e muita paciência você consegue realizar um projeto desses daí também. Olha que bacana, vamos fazer o teste aqui. Vou testar esse Super Mario aqui, depois a gente vê os outros como que eles estão. Testar alguns projetitos aqui. Ele vai carregar o projeto aqui para mim. Aqui ele vai me explicar um pouquinho a respeito de como que o jogo funciona. O Super Mario não precisa de tutorial, a maioria da galera já conhece como que ele é realizado. Algumas notas a respeito do projeto, porque que ele foi realizado, inspirado em qual projeto e tal. Aqui você pode ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas colocaram como favoritos, quantas visualizações. Os comentários ficam logo abaixo aqui dos projetos também. E aqui ele vai deixar alguns projetos parecidos com aquele, que tem o mesmo tema aqui embaixo, beleza? Vamos esperar um pouquinho ele carregar aqui, tá demorando. Nossa, pesado, hein? Pesadinho esse daqui, hein? Tá carregando os atores, beleza. Aqui o jogo começou aqui. Vamos dar um player aqui. Ó, ele fez até uma abertura aqui pro projeto dele, ficou bacana. É
Muito bom você ver esse tipo de coisa, de conteúdo, o cara que capricha no projeto dele. Aqui são os direcionais que movimentam o personagem. Então eu posso movimentar para a esquerda e para a direita, saltar e interagir com os elementos, assim como no jogo original do Mario, ó. Dá pra ver que ficou bem bacaninha o projeto do cara, hein? Vamos ver se a gente consegue quebrar os blocos. Ah, e sim. O bacana desse projeto aqui, ó, que ele até desliza, ó. Se fosse por um lado e pro outro e apertar a tecla contrária, ele dá aquela deslizada marota do Mario. Vamos ver se eu consigo entrar em algum desses canos aqui. Oh, travei. Vou tentar pular daquele cano nesse outro cano aqui pra ver se eu consigo. Super salto, Super Sr. Jump, Jumpman. Vocês sabiam que o primeiro nome do Mario era Jumpman, o homem que salta? Nem tudo é mil maravilhas no mundo dos games. Uau! Uma das coisas que dá pra perceber aqui, que tá dando uma travadinha, mas acho que é mais pela conexão, é que a física do Mario ela não consegue ser reproduzida de uma forma tão fiel assim no Scratch. Vou pegar essa florzinha. Como é que eu solto por exemplo? Ah, aqui ó, com espaço. Olha só, dá pra perceber que ficou muito bem elaborado esse projeto aqui, hein? Ficou top. Nossa, sinal de que dá pra fazer coisas bacanas quando se tem criatividade, força de vontade. Dá pra vocês fazerem uns projetinhos bem legais no Scratch. Então se vocês achavam que o Scratch era uma ferramenta fraca, vocês se enganaram. É uma ferramenta muito bacana se você tiver a paciência e dedicação para utilizá-la. Travei aqui. Opa. Alguns bugs acontecem. Isso aí é de lei mesmo, entendeu? Mas o projetinho tá bem legal. Vamos ver se eu vou conseguir bater. Não tem tempo, ainda bem que não tem tempo, senão estaria com um péssimo tempo. Vamos ver se eu consigo fazer uma pontuação alta. Meu Deus! Ele voou. Ó, show de bola, hein? Bacaninha. Então, galera, é isso daí. Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, um forte abraço a todos. Não se esqueçam de realizar o projeto, tá? Eu vou deixar as especificações do que vocês vão realizar no projeto que eu vou passar para vocês. O que vai ter que ter da questão de fases, a quantidade de fases, a questão de dificuldade, enfim. Não se esqueçam de personalizar o projeto de vocês e caprichar bastante. Assim que tiver concluído, vocês vão estar postando ou estar enviando o projeto para mim. Como que eu envio esse projeto aí, professor? Bom, se você tiver, deixa eu voltar aqui no criar. Se você tiver dentro do seu projeto aqui, você vai clicar no canto esquerdo superior e ele vai ter a opção de salvar o projeto no PC, no caso aí no celular de vocês, ó, baixar para o seu computador. Ao clicar aqui, ele faz um download do seu projeto, tá vendo? Ó? Aí vocês mandam esse arquivo aqui para mim, selecionam eles e compartilhar pelo WhatsApp, pode ser, tá? Lá no Classroom, se quiserem enviar por lá também. Ou vocês podem se inscrever, o que eu recomendo, que eu já expliquei nas aulas anteriores como faz a inscrição. E aí vocês podem deixar postado o jogo de vocês para que outras pessoas ao redor do mundo também possam jogar o seu jogo. E aí vocês vão me mandar apenas o link do projeto de vocês, beleza? Logo ao lado do seu projetinho lá do Scratch do seu jogo, vai ter uma opçãozinha de copiar ou compartilhar, se não me engano. Vocês clicam naquele botão e aí vocês compartilham por WhatsApp, por Facebook e enviam para mim. Ou me mandem o nome do projeto de vocês, certo? Um forte abraço a todos aí, até a próxima aula.